O fim dói, mas o silêncio depois acaba doendo muito mais, porque é no silêncio que você acaba percebendo que realmente aquela história linda, maravilhosa, muitas vezes cheia de planos e até mesmo futuro, terminou. Você já sentiu isso realmente na pele antes? Porque antes havia mensagens, havia rotina, havia uma pessoa ali validando, havia uma pessoa te elogiando, mostrando o quanto realmente se importava com você, e de repente nada, nenhuma notificação, nenhum bom dia, boa tarde, boa noite, nenhum nome aparecendo na tela, ninguém perguntando como está o seu dia, se realmente precisa de alguma coisa, ou até mesmo para dizer eu te amo, para dizer o quanto estou pensando em você. Somente o silêncio mesmo. E o silêncio não é o vazio. O silêncio é o barulho interno da alma, muitas vezes as lembranças dos bons momentos, as saudades daqueles momentos que nos fazem muito bem, e a abstinência também emocional, porque dentro do relacionamento a gente tem esses momentos bons, porque todo relacionamento tem os seus bons momentos, principalmente no seu início, né, que é cheio carregado de muitas demonstrações, carregado de paixão, mas quando isso sai da nossa vida, a gente rompe, parece que é uma abstinência emocional, porque a gente já se acostuma. Não tem aquela famosa prévia que diz que coisa boa a gente se acostuma muito rápido? Então emocionalmente é a mesma coisa. E você aí tentando entender como que alguém que era presença onde virou ausência completa. Porque o término não é só você perder a pessoa, é perder o som da vida que está com ela. O silêncio é o verdadeiro luto, porque a despedida real não é a conversa final, é o dia em que ninguém mais te procura, ninguém mais procura saber como você está, ninguém mais se importa nas redes sociais, muitas vezes a pessoa te bloqueou, enfim, é o dia que o mundo segue, a vida continua, né? E você aí fica remoendo aí essa ausência. Agora, imagina comigo aqui a seguinte cena: você acorda, aí você olha o celular e nada, você passa o dia, nada, chega a noite, aí percebe que ninguém vai perguntar como você está, como foi o seu dia, se está precisando de alguma coisa, que a pessoa que ocupava aquele espaço sumiu, e você sente saudade, vontade, desespero de mandar mensagem, não é porque você tem algo a dizer, mas é porque você quer quebrar aquele silêncio que muitas vezes é incômodo, porque o silêncio muitas vezes após um término ele parece ser insuportável, e é aí infelizmente que muita gente acaba voltando, porque não consegue lidar, não consegue passar por esse processo que é necessário, e muitas vezes a pessoa volta não é por amor, mas é por medo do vazio, pela carência emocional. E é isso exatamente que tem, infelizmente, acontecido, as piores tragédias acontecidas nos telejornais. Porque o silêncio após o fim é abstinência, porque a pessoa já acostumou aquele estímulo, acostumou-se a ter alguém, e o seu cérebro se acostumou com estímulo, presença, com validação, e quando isso acaba, e parece que é uma dor física, porque é algo que está entrelaçado em nós, que parece que é arrancado em nós, porque você sente ansiedade, você sente inquietação, sente urgência, mas isso não significa que você deveria voltar de forma alguma. Significa que você está atravessando o luto, está passando o luto. É um momento de silêncio, é aquele momento após o término que você precisa passar esse processo, que você precisa realmente entender que o seu cérebro, o seu corpo e as suas emoções precisam entender que acabou. E o silêncio é o espaço aonde o vínculo vai morrendo devagar, mas o silêncio ao mesmo tempo pode ser doloroso, difícil, mas é um processo que você precisa passar após o término. Agora eu preciso ser firme e honesto com você, porque você não pode fugir do silêncio, porque fugir do silêncio você vai ter que voltar para onde aquilo te machucando. Quantas e quantas pessoas aí, mulheres muitas vezes, que foram
vítimas dos seus companheiros, de muitas vezes de abuso, de agressão, enfim, e acabam e até mesmo prestam queixa na Lei Maria da Penha, na delegacia, e aí depois elas vão e elas retiram a queixa e voltam novamente para aquele agressor e abusador, e quando volta fica tudo bonito durante um tempo, depois recomeça aquele ciclo novamente. Por quê? Porque a pessoa não entendeu ainda, ela não consegue passar o silêncio, e ela acha que a pessoa ela é amada demais, mas não é, porque o silêncio ele é realmente desconfortável, mas ele é necessário rumo ao processo da cura daquele relacionamento. E ele é o intervalo entre quem você era e quem você vai se tornar. Porque você não precisa preencher o vazio com recaídas. Por quê? Porque tem muita gente que termina um relacionamento, mas se sujeita a ser amante do ex. E continua tendo as suas recaídas ali, mas você precisa atravessar esse momento após o término, precisa passar por esse momento de silêncio, precisa passar. Então, se é um momento que, se você quiser chorar, chore, se quiser desabafar, desabafe, mas não volte atrás, enfrente esse momento de silêncio, porque toda a cura começa quando você suporta o silêncio sem correr dele, mas enfrentando. É por isso que aqui o Labirintos Afetivos existe, para te acompanhar nesses silêncios, porque aqui a gente fala sobre luto emocional, apego, abstinência afetiva, reconstrução, como não voltar por carência, porque o silêncio ele não é punição, não, mas é uma transição, é o espaço onde você se reencontra, porque você não perdeu só alguém, você ganhou a chance de você voltar para você mesmo, de você se reconstruir novamente, porque o silêncio após o fim, infelizmente, ele dói, mas ele também cura no final do processo, mas você precisa estar disposto e disposta a passar por esse processo, porque é no silêncio que você começa a se escutar de novo, e é no silêncio que você percebe que você consegue, porque você é forte, você tem forças para passar por esse momento de silêncio, que você vai sobreviver, que você atravessa, e um dia esse silêncio que hoje parece insuportável vai virar paz. E se esse vídeo te encontrou, comenta aqui embaixo: eu estou atravessando, e fica, porque labirintos afetivos, a gente aqui não foge do silêncio, a gente transforma o silêncio em um grande e lindo recomeço. E se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de orientação, quer conselho e quer transformar em vídeo a sua história para edificação do nosso público, da nossa comunidade, mande sua história para o e-mail labirintosafetivos@gmail.com, e até o próximo vídeo.